Olá, amados. Eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade na nossa série sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre discernimento de espíritos. É um dom muito tremendo, muito maravilhoso e que às vezes as pessoas não sabem como ele funciona, como é, e é isso que eu gostaria de passar para você hoje. Discernimento de espíritos vem da palavra diácrisis no grego e significa reconhecer ou distinguir entre. Reconhecer ou distinguir entre. É uma habilidade dada sobrenaturalmente ao cristão pelo Espírito de Deus, para reconhecer a fonte espiritual dos fenômenos. Não é para descobrir defeito das pessoas ou colocá-las em situação de constrangimento. Então, o dom de discernimento dos espíritos, resumidamente, é um dom que o Espírito Santo dá para aquilo que é útil, para discernir quais espíritos estão agindo naquele fenômeno, ou através de vozes, enfim. Eu quero ler alguns textos bíblicos para você, para que isso fique claro, para que você possa compreender melhor sobre isso. A Bíblia fala de 4 tipos de espíritos. A Bíblia fala do Espírito de Deus, dos espíritos angelicais, ou seja, os anjos, fala do espírito do homem, o espírito humano do homem, e fala também do espírito demoníaco. Então eu gostaria de estar lendo esses textos para que você possa então estar compreendendo melhor. O Espírito de Deus está relatado em João capítulo 1, versículo 32, 33, onde nos diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, esse Espírito que a Bíblia está falando é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, olha só, já temos aqui o Espírito de Deus. Agora, espíritos angelicais. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 14, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O contexto ali está falando dos anjos, então está dizendo que os anjos são espíritos que ministram, que servem os filhos de Deus aqui na terra. Então nós temos um segundo espírito, agora o espírito dos anjos, espíritos angelicais. Falamos do Espírito de Deus, agora do Espírito dos anjos. Quero comentar também em Lucas 1,47 sobre o Espírito do homem. Quando Maria ela recebe o anjo conversa com Maria, e Maria em determinado momento ela diz assim, em Lucas 1,47: E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então Maria estava falando meu espírito, espírito humano. Então aqui está falando que tem um outro tipo de espírito, que é o espírito humano. E o último aqui que eu quero compartilhar é o espírito demoníaco, ou seja, são demônios, né? Onde está em Marcos capítulo 16, versículo 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios. Então aqui está falando de seres espirituais malignos. Então, o dom do Espírito Santo, o dom de discernimento de espíritos, é um dom que capacita o cristão, capacita o crente a discernir, a distinguir entre se aquela voz, ela veio, ou aquele fenômeno, ela está vindo do Espírito de Deus, ou do espírito humano, ou de anjos de Deus, ou de demônios. É muito interessante esse dom. Esse foi um dos dons que eu orei e pedi ao Espírito Santo, pedi ao Senhor Jesus que manifestasse esse dom em mim, o dom do Espírito Santo, chamado de discernimento de espíritos. Esse dom também, ele é usado para descobrir, ele te capacita a descobrir um servo do diabo. Pois a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 9 a 10,
quando o apóstolo Paulo estava conversando com o procônsul Sérgio Paulo. O apóstolo Paulo estava pregando a palavra para ele, e nós vemos aqui então entrando em cena um mágico, ou seja, Elimas, o mágico, que começou a interferir na evangelização que Paulo estava fazendo para o procônsul Paulo, o procônsul Sérgio Paulo, melhor dizendo. Diz assim a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9 e 10. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olha aí, cheio do Espírito Santo. Paulo tinha esse dom de discernimento do Espírito Santo. Fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de